Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 57 do nosso livro, o item 7, limpa um leproso. Bom, vamos lembrar, Jesus, ele concluiu o Sermão do Monte, que é aquele sermão instrutivo sobre a nossa vida cristã, tá bom? E agora ele vai limpar um leproso. Eu vou fazer leitura do texto de Lucas, capítulo 5, então abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 5, versículo 12 até o versículo 16. Desculpa, vamos ler Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4, que diz o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Jesus concluiu aquele sermão do monte, né? E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. É importante esse pedido do leproso, né? O leproso ele não pedia para ser curado, porque a lepra ela era tida no meio judaico como um símbolo de pecado. Claro que se você for perguntar para o médico, ele vai dizer, é uma enfermidade, uma doença, tem explicação, sim, mas a simbologia dela para os hebreus era símbolo de pecado. Então, por isso, ele não pede para ser curado, ele pede para ser limpo, para ser purificado. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Bom, um leproso que ficasse livre dessa lepra, né? Ele então deveria se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote é que identificava que ele agora era um homem limpo, que poderia voltar a viver com a comunidade judaica normalmente, porque antes ele tinha que estar isolado, como nós veremos no comentário mais abaixo. Tá bom? Bom, quando conta essa história, das três referências ali, sempre lembrando que eu procuro pegar texto dos três evangelistas, né, normalmente. Então, o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 45, eu vou ler só o versículo 45, ele conta a mesma história, né, mas ele acrescenta algo que Mateus não contou. Né? Ele diz: Mas tendo ele, o ex-leproso, saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Bom, eu mostrei para vocês desde o princípio que os textos que nós estamos vendo, Jesus está deixando bem claro, né, que ele era o Messias, então a fama dele corria desde a Páscoa, que ele participou em Jerusalém, que ele teve um grande alvoroço, ele purificou o templo, né, falou com a mulher samaritana, deixou claro que era o Messias, e andando por Cafarnaum, Nazaré também demonstrou ser o Messias, então a fama dele já era grande. Até esse leproso se aproximar dele já era algo, vamos dizer assim, de fé, claro, desse leproso, porque ele não podia estar ali. O leproso ele tinha que estar isolado, se ele estivesse convivendo com a comunidade, até por ser um símbolo do pecado, ele contaminava a todos, tá bom? Bom, o comentário do livro diz: a lepra tornava imundo,
Levíticos capítulo 13, né, diz o homem que a possuía, a roupa deste homem e a casa do homem, né, para mostrar como a lepra atingia. Coloquei, a lepra é símbolo do pecado até hoje, e em Israel eles consideravam assim, principalmente pelo momento que Miriam pecou e se tornou leprosa, né? Tá bom? Então Jesus Cristo diz ao leproso para ele ir ao sacerdote, ou seja, ir ao sacerdote servia de testemunho para eles, porque aqueles sacerdotes lá tinham pessoas boas, né, corretas, como o pai de João Batista, tinham pessoas que ali estavam sendo oprimidas pela questão financeira. A questão financeira, infelizmente, às vezes é usada para oprimir alguns. Então, essa pessoa que estivesse ali sendo oprimida, mas que ainda tinha verdade no coração dela, ela, vendo esse testemunho, era a chance dela abandonar aquela descrença e crer que Jesus era o Messias. Nós sabemos que mais à frente fariseus importantes vão se converter, o próprio Saulo de Tarso, né? E lá em Atos 13 fala de rabinos ali que se converteu e seguiu o cristianismo. O leproso, ele quebrou a lei para chegar-se a Jesus, pois a lei proibia que ele se aproximasse das pessoas. Ele era imundo. Ele era imundo. Então, quando ele pede para ser limpo e Jesus diz, quero ser limpo, ele, em primeiro lugar, ele quer mostrar logo para as pessoas e vai falando para todos o milagre que aconteceu para ele poder se livrar daquela lepra, né? Tá bom? Então, Jesus também quebrou a lei para purificar o leproso, porque a Bíblia diz que Jesus tocou dele. E ninguém deveria tocar no leproso, né? Por causa desse símbolo de imundície.